Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham pela transmissão do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que acompañan la transmisión del Instituto Vida para Todos. Vamos fazer mais uma transmissão, desta vez da mensagem 3 do tema geral, nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Nosotros vamos a hacer una transmisión más, ahora el mensaje 3, dentro del tema general, nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Dessa vez estamos em Santo Domingo, Equador. En esta oportunidad estamos en Santo Domingo, Ecuador. Deus está abençoando esse país. Dios está bendiciendo este país. Terá novo começo para que em todo o Equador haja muitos comportores para trabalhar no Evangelho do Reino sendo espalhado por todo canto. Está viendo aquí un nuevo comienzo en este país. Dios está levantando muchos comportores por todo este país para juntos, amén, me olvidé, para juntos predicar el Evangelio del Reino. E a mensagem 3 tem por título A Bênção do Pai, Escolha e Predestinação. Y el mensaje 3 tiene por tema la bendición del Padre, elección y predestinación. A leitura bíblica é Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 6. Y la lectura bíblica, Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 6. Estamos dentro do escopo do livro de Efésios. Estamos dentro del libro de Efesios. Como falamos já nas mensagens passadas, que Deus está nos conduzindo, seguindo o livro de Mateus e entrando no livro de Efésios. Como ya hablamos en mensajes anteriores, estamos entrando en Efesios habiendo concluido el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Na mensagem 2, nós tratamos do prefácio e saudação desse livro. En el mensaje 2 hemos tratado del prefacio y los saludos de este libro. E eu falei um pouco do pano de fundo de Efésios, que se tornou um centro avançado de evangelização e de missões. Y yo les hablé que en Éfeso se estableció como un centro avanzado de predicación del Evangelio y expansión. O apóstolo Paulo permaneceu ao todo por 3 anos naquela cidade. Y el apóstol Pablo permaneció por lo menos más de 3 años en esta ciudad. Porque era uma cidade de grande importância comercial. Porque era una ciudad muy importante comercialmente hablando. Muitas pessoas passavam por lá. Muchas personas pasaban por ahí. E de lá, Paulo então formou missionários para ganhar toda a Ásia Menor. Y Pablo ahí formó como misioneros para ganar todo Asia Menor. Não vou mais detalhar sobre isso. Yo no voy a hablar más detalles sobre esto. Não consegui terminar a mensagem anterior pelo versículo 3. Yo no logré concluir el mensaje anterior en el versículo 3. Eu vou falar sobre o versículo 3 que não consegui terminar. Ahora voy a hablar del versículo 3 que no alcancé a terminar en la otra vez. Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito em grego significa bendizer, falar bem,
abençoar ou louvar. En griego la palabra bendito significa hablar bien, bendecir Loar. y loor. Deus foi quem fez o plano maravilhoso cujo beneficiário é o homem. Dios fue quien hizo el plan maravilloso y el que recibe este beneficio es el hombre. O propósito eterno de Deus tem por beneficiário principal o homem. El propósito de Dios tiene por principal, final, objetivo, beneficiar beneficios al hombre. E esse propósito foi feito segundo o seu beneplácito. Y este propósito fue hecho según su buen placer. Esse beneplácito significa prazer, satisfação, desejo da sua vontade. Y eso significa placer, satisfacción, el deseo de su voluntad. É o que agrada a ele, agrada a sua vontade, o desejo do seu coração. Es lo que le agrada a él, agrada a su corazón, agrada el deseo de su corazón. E foi Deus quem nos escolheu, foi Deus quem nos predestinou. Y fue Dios quien nos escogió y quien nos ha predestinado. Foi Deus quem enviou seu próprio Filho para realizar a nossa redenção pelo seu sangue. Fue Dios que envió su propio Hijo para realizar la redención por medio de su sangre. Também foi Deus quem enviou o Santo Espírito da promessa e providenciou que ouvíssemos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e nos selou com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. Fue Dios quien envió su Espíritu Santo de la promesa y providenció que escucháramos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y nos selló con el Espíritu Santo, el cual es la garantía de nuestra heredad. Está tudo isso que eu falei está em Efésios 1. Todo esto que he mencionado ahora está en Efesios capítulo 1. Então Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Entonces Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por quê? ¿Por qué? Porque Deus está na dimensão espiritual, Porque Dios está en la dimensión espiritual, celestial. celestial. Ele habita a eternidade. Él habita la eternidad. Isaías 57, Isaías 15, 57:15 que diz: que dice: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. porque así dijo el alto y sublime, el que habita la O eternidad. qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com os contritos e com o contrito e abatido de espírito. Y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nosso Deus habita na eternidade. Nuestro Dios habita en la eternidad. Ele não está sujeito ao tempo e espaço como o homem. Él no está sujeto al tiempo, al espacio, como el hombre. Ele está em outra dimensão. Él está en otra dimensión. Dimensão espiritual, dimensão celestial. Dimensión espiritual, dimensión celestial. E quando ele criou o homem, Y cuando Él ha creado al hombre, Gênesis 2:7, en Génesis capítulo 2, versículo 7, quando ele fez o homem com pó da terra, cuando Él hizo al hombre desde el polvo de la tierra, o Senhor Deus soprou nas narinas esse homem, feito do pó da terra, o fôlego de vida.
Y el Señor sopló en la nariz de este hombre hecho del polvo de la tierra el aliento de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Y el hombre fue alma viviente. Então, a origem da criação do homem é Deus. El origen de la creación del hombre entonces es Dios. Deus soprou fôlego de vida naquele boneco de barro e o homem passou a viver. Dios sopló el aliento de vida en aquel muñeco de barro y el hombre fue un ser viviente, empezó a vivir. Essa palavra fôlego de vida em hebraico é neshama. Esta palabra, aliento de vida en el hebreo es neshama. E assim o homem passou a ser uma alma vivente. Y así el hombre pasó a ser un alma viviente. Então o homem tem o espírito que veio do sopro de Deus. Entonces el hombre tiene el espíritu que vino desde el soplo de Dios. Esse espírito do homem veio de neshama. Ese espíritu vino desde neshama. Veio de Deus eterno. Vino del Dios eterno. E o homem passou a ter alma, uma alma vivente. Y el hombre empezó a tener alma, un alma viviente. Porque assim quis Deus que cada de nós tivéssemos uma personalidade diferente. Porque Dios quiso así que cada uno de nosotros tuviéramos una personalidad distinta. Deus não nos criou como robôs iguais. Dios no nos creó como robots igualitos. Cada tem uma alma, Cada uno tiene un alma, tem a sua tiene personalidade. su personalidad. Isso que é bonito. Eso es lo bello. Deus vai fazer desses homens diferentes com suas individualidades Dios va a hacer de esos hombres distintos con sus características individuales corpo de Cristo. un cuerpo de Cristo, Debaixo de só encabeçamento. bajo una sola cabeza, Debaixo de uma harmonia, uma unidade. bajo una armonía y una unidad. Isso que é bonito. Eso es lo bello. Então Deus soprou esse sopro que se fez, o espírito do homem é o neshama. Entonces Dios sopló ese aliento de vida en el hombre y ahí se formó el neshama. Bueno, Essa el palavra neshama. neshama em Provérbios 20 e 27 Y en Proverbios capítulo 20, versículo 27, que diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Esse espírito do homem, a palavra espírito aqui em hebraico é a mesma palavra neshama para o fôlego de vida. Esta palabra aquí, espíritu del hombre, espíritu también es neshama, que es la misma de Génesis para el aliento de vida. Então Deus soprou neshama para dentro do homem e esse fôlego de vida se tornou o espírito do homem. Entonces Dios sopló ese neshama hacia dentro del hombre y eso es el espíritu del hombre dentro del hombre. Então você tem origem celestial. Entonces su origen es celestial. A sua origem vem de Deus. Su origen es Dios. Vem lá do alto. Viene de lo alto. Vem lá da eternidade. Viene allá desde la eternidad. Está claro? ¿Está claro? A única coisa que pertence à terra La única cosa que seu pertenece corpo. a la tierra é o es seu su cuerpo. corpo que foi feito com pó da terra. Porque su cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Então a nossa essência é celestial. Entonces nuestra esencia es celestial. Nossa essência vem da eternidade. Nuestra esencia viene de la eternidad. Ele nos deu corpo com pó da terra para nós vivemos aqui na terra. Él nos dio un cuerpo del polvo de la tierra para que viviéramos aquí. Ele quer transportar todas as bênçãos bênção espiritual nos lugares celestiais dentro desse homem criado com corpo do pó da terra. Dios quiere transmitir todas esas riquezas, bendiciones espirituales hacia dentro del hombre que fue creado desde el polvo de la tierra. Jó 32 comprova isso. Libro de Job, capítulo 32, comprueba ello. Lo comprueba. Jó 32, versículo 8. Job 32, 8.
Na verdade, há um espírito no homem. Ciertamente, espíritu hay en el hombre. Essa palavra espírito em hebraico é ruach. Y esta palabra espíritu en el hebreo es distinta, es ruach. Ruach é a palavra geral para o espírito. Esa es la palabra, el término general para espíritu. E em seguida fala, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Y el versículo sigue, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Essa palavra sopro é neshama. Y esta palabra soplo es neshama. Então Deus criou um espírito no homem e o sopro de Deus é que o tornou sábio. Entonces Dios formó el espíritu en el hombre, pero el soplo de Dios es que lo hizo sabio. Jó 33:4. Job 33:4. O Espírito de Deus me fez. El espíritu de Dios me hizo. Essa palavra espírito é ruach. Esta palabra espíritu es ruach. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esse sopro é neshama. Y este soplo nuevamente es neshama. Então nós não somos feitos pelo sopro de Deus. Nosotros somos hechos por el soplo de Dios. Capítulo 34, Capítulo 34 de Job, versículo 14. versículo 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro. Si Dios, bueno, la versión espero está un poco distinta, pero aquí quiere decir, si Dios pensara solo en sí mismo, Él recogería. Se para si recolhera su espírito e su soplo. Si Dios recogiera para Él, pensara solo en Él, recogiera su espíritu y su soplo, Su espírito, ruach. el espíritu, ruach, E su soplo, E el soplo? seu soplo, neshama. y su soplo es neshama. Aí, o que aconteceria? ¿Qué pasaría si Dios hiciera Versículo eso? 15. Versículo 15. Toda a carne juntamente expiraria, Toda carne se acabaría e o homem voltaria para o pó. y el hombre volvería al polvo. O homem só está vivo porque tem espírito. El hombre solo está vivo porque tiene espíritu. E o homem que recebeu o sopro de Deus é que esse sopro é que o faz ter vida. El hombre que recibió este soplo de Dios, eso es lo que le hace ser viviente. Esse sopro é que nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos faz sábio. Eso es lo que nos da entendimiento y nos hace sabios. Se fosse possível Deus retirar novamente esse sopro que Ele soprou em nós de volta para Ele. Si fuera posible que Él retirara ese soplo que sopló sobre nosotros, lo retirara, eso vuelve para Él. A um só tempo todos morreriam, imediatamente. De una sola, todos morirían. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Eclesiastes 3:11. Eclesiastés 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu tempo, Todo lo hizo hermoso en su tiempo. também pôs a eternidade no coração do homem, Y ha puesto la eternidad en corazón de ellos. sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O homem não tem ideia do que Deus planejou. El hombre no tenía idea de lo que Dios ha E planeado. todas as obras que Deus fez. Y todas las obras que Dios hizo. Mas Deus colocou no coração do homem a eternidade. Pero Dios puso en el corazón del hombre la eternidad. Em meu coração, em seu coração, nós temos a eternidade. En su corazón, en mi corazón, tenemos la eternidad. Ainda que o nosso corpo está sujeito à dimensão do tempo e do espaço. Aunque nuestro cuerpo esté sujeto a la dimensión del tiempo y el espacio, Mas nós somos criados com uma eternidade no nosso coração. pero fuimos creados con una eternidad en nuestro corazón. Nós somos criados com elemento celestial.
Fuimos creados com elemento celestial. Fomos criados com o sopro de Deus, do Deus eterno. Fuimos creados con el soplo de Dios eterno. Por isso que em Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 fala Por que eso, Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 dice, a bênção que Deus quer dar ao homem é bênção espiritual por eso la bendición que Dios quiere dar al hombre es espiritual nas regiões celestiais. en las regiones celestiales. Não é um carro, No es un auto, não é na casa, no es una casa, não é muitos bens no son muchos materiais. bienes materiales. Deus nos fez com o sopro do céu. Dios nos hizo con el soplo, con el soplar del cielo. Verdadeiro valor para nós, irmãos, é a benção espiritual do céu. El verdadero valor para nosotros es la bendición espiritual del cielo. Não sei se entenderam, não? No sé si ustedes captaron. Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Nem entrei na mensagem ainda. Aún no he empezado el mensaje. Capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados o resucitados. Quando um homem morre Cuando un hombre muere físicamente, o seu corpo volta para pó. su cuerpo vuelve al polvo E seu espírito e a sua alma dormem y su espíritu y su alma duermen no lugar que Deus preparou, chamado Hades. en el lugar que Dios ha preparado, que se llama el Hades. Mas dia, quando o Senhor Jesus voltar, Pero un día, cuando el Señor Jesús vuelva, e quando Deus vier para julgar todas as y coisas, cuando Dios venga para juzgar todas las cosas, todos ressuscitarão. todos resucitarán. Mas uns ressuscitarão para a vida eterna, Pero algunos resucitarán para vida eterna e outros ressuscitarão para vergonha e horror eterno. y otros resucitarán para vergüenza y horror eternos. Vamos pregar o evangelho. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos tirar as pessoas desse destino de horror e vergonha eternos. Vamos a sacar a las personas de ese destino que es el horror y vergüenza eterna. Vamos dar uma oportunidade para que todos possam ressuscitar para a vida eterna. Vamos a dar la oportunidad para que todos puedan resucitar para la vida eterna. Eclesiastes, de Eclesiastés, novo, 12, Eclesiastés capítulo 12, nuevamente, versículo 7. versículo 7. Peraí, deixa eu achar logo aqui. 12, 7. 12, 7. E o pó volte à terra como o era, Y el polvo vuelva a la tierra como era. e o espírito volte a Deus que o deu. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dia, quando esse corpo morrer, Un día cuando este cuerpo muera, esse corpo vai voltar para a terra, este cuerpo volverá a tierra. porque era pó da terra. Porque era polvo de la tierra. Mas o espírito não fica aqui. Pero el espíritu no queda aquí. O espírito vai para Deus, El espíritu va para Dios. porque foi Deus que nos deu. Porque fue Dios que nos dio. Então você não é da terra. Entonces usted no es de la tierra. Você veio de Deus. Usted vino de Dios. Você veio do céu. Usted vino del cielo. Você veio da eternidade. Usted vino de la eternidad. Por isso Deus quer nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Por eso Dios nos quiere bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por isso que em João 3, Por eso en Juan capítulo 3, versículo 3,
Juan 3:3. quando Jesus disse para Nicodemos Cuando Jesús le dijo a Nicodemos que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. si alguno no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque o reino de Deus é um reino celestial. Porque el reino de Dios es el reino celestial. Se homem não nascer de novo, Si un hombre no nace de nuevo, e aqui em grego, nascer de novo é nascer do alto. y aquí en griego, nacer de nuevo es nacer de lo alto. Nós nascemos da carne, vivemos como carne. Nosotros nacemos de la carne, vivimos como carne. Mas dia, quando cremos em Jesus, Pero un día, cuando creímos en Jesús, nós nascemos do Espírito. hemos nacido del Espíritu. Esse novo nascimento nos deu um espírito regenerado. Este nuevo nacimiento nos dio un espíritu regenerado. Por isso, no versículo 5, Por eso el versículo 5 dice: respondeu Jesus, em verdade te digo, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quando cremos em Jesus, nascemos do alto. Cuando creemos en Jesús, nacemos de lo alto. Aleluia. Aleluya. Nós ganhamos uma aptidão agora, com um novo nascimento, para receber as coisas da dimensão espiritual. Hemos recibido ahora una nueva aptitud para poder recibir las cosas de la otra dimensión celestial. Quem não nasceu de novo não tem como receber bênção espiritual em lugares celestiais. Quien no ha nacido de nuevo no hay cómo recibir las cosas espirituales celestiales. Mas quem nasceu de novo tem condições de receber essa bênção espiritual nos lugares celestiais. Pero aquel que nació de nuevo tiene la capacidad de recibir lo celestial y lo espiritual en los lugares celestiales. Então essa bênção não é algo da esfera material. Esta bendición no es algo de la esfera material. Que bênção Deus me fez ganhar uma herança. Oh, qué bendición, Dios me hizo ganar una herencia. Ou ganhei na loteria. Oh, gané en la lotería. Não é essa bênção. No es esta bendición. É bênção de outra esfera. Es bendición de otra esfera. Esfera celestial. Esfera celestial. Esfera espiritual. Esfera espiritual. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Então, essa bênção visa, né? Esta bendición tiene por objetivo. Essa bênção inclui tudo que Deus é em sua natureza, autoridade, poder, vida e glória, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Esta bendición, aleluya por esta bendición, porque incluye todo lo que Dios es en su naturaleza, autoridad, poder, vida y gloria, con vistas a la edificación del cuerpo de Cristo. Com o propósito de executar Deus, colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para estabelecer o reino de Deus na terra. Con miras a la ejecución de que Dios pueda poner todas las cosas debajo de los pies de Cristo para establecer el reino de Dios en la tierra. Agora eu posso entrar na mensagem 3. Ahora podemos empezar el mensaje 3. Qual é a primeira bênção? ¿Cuál es la primera bendición? Efésios 1. Efesios capítulo 1. Versículo 4. Versículo 4. Efesios Assim 1, 4. como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, Según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor Nos predestinou para ele para a filiação.
habiéndonos predestinado para Él, para la filiación, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, por medio de Jesucristo, según el puro afecto o buen placer de su voluntad, para louvor da glória de sua graça. para la alabanza de la gloria de su gracia. A escolha e a predestinação é a bênção que nós recebemos da parte do Pai. La elección y la predestinación son bendiciones que recibimos de parte del Padre. Deus, entre muitos, nos escolheu antes da fundação do mundo. Entre tantos, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Essa escolha foi feita ainda na eternidade passada. Esta elección fue hecha por Él aún estando en la eternidad pasada. Antes que houvesse o mundo, Deus nos escolheu. Antes que hubiera mundo, Dios ya nos escogió. Essa é a eleição de Deus. Esta es la elección de Dios. Não é maravilhoso? ¿No es maravilloso esto? Antes de o homem existir, Antes que el hombre existiera, e Deus nos escolheu. y Dios nos escogió. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. E o homem é o único item da criação que foi criado para realizar o propósito eterno de Deus. Y el hombre es el único ser creado que fue hecho para realizar el plan eterno de Dios. E a escolha de Deus foi feita em Cristo, segundo a sua divina presciência. Y esto fue hecho en Cristo según su presciencia. Deus que habita a eternidade, ele tem acesso à dimensão do tempo. Él que habita la eternidad tiene acceso a la dimensión del tiempo. Desde antes de existir o tempo, Desde antes que existiera tiempo, ele tem a habilidade de conhecer a cada um de nós antecipadamente. Él tiene la habilidad de conocer a cada uno de nosotros de manera anticipada, Ele está na eternidade. porque Él está en la eternidad. Quem está na eternidade, ¿Quién está en la eternidad? ele pode acessar a dimensão do tempo quando quiser. Él puede accesar la dimensión del tiempo cuando quiera. Ele pode acessar no tempo antes do tempo existir. Él puede accesar en el tiempo antes que el tiempo existiera. Ele pode Exista. agora, Deus pode acessar o nosso futuro daqui a um ano. Ahora mismo Dios puede accesar nuestro futuro, que va a ser de aquí a un año. Deus, como Deus eterno, ele tem essa capacidade, ele pode acessar a hora que ele quiser. Dios, que está en la eternidad, Él tiene esta capacidad de accesar al momento que quiera. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Aleluya. Vou tentar resumir um pouco. Voy a intentar hacer un pequeño resumen. Não, para não prolongar demais, porque senão não vou terminar hoje. Para no alargar demasiado, senão no concluimos hoy. Então, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos. Como ser santos? ¿Cómo ser santos? Conforme explicamos na mensagem anterior, Como hemos explicado en el mensaje anterior, quando nós cremos em Jesus, nós fomos transferidos de posição. cuando hemos creído en Jesús, fuimos transferidos de posición. Nós somos transferidos do Somos mundo, transferidos estávamos no mundo, del mundo, que estamos en el mundo, nós somos transferidos para estar em Cristo. fuimos transferidos del mundo para estar en Cristo. Mudamos de posição. Cambiamos de posición. Me dá minha garrafa de água, está na mochila Por ali. favor, mi botella de agua que está ahí. Deus Dios quer quiere
nos dispensar a sua natureza santa e a sua vida. quiere dispensar su naturaleza santa y su vida. Mas se Pero esse vaso que o homem estiver na posição do mundo, si este hombre que es el vaso está en la posición del mundo, Deus não está no mundo. Dios no está en el mundo. Deus está em Cristo. Dios está en Cristo. Não tem como dispensar sua vida e sua natureza a nós. Dios no tiene cómo dispensar su vida y naturaleza a nosotros. Então, quando nós cremos em Jesus, Entonces, cuando creemos en Jesús, Deus nos fez uma mudança de posição. Dios hizo con nosotros un cambio de posición. Essa posição em Cristo, Deus pode En dispensar esta posición en Cristo, a Dios sua puede vida e dispensar natureza. su vida y naturaleza. Então, esse de sermos santos, Esto que dice aquí, para que seamos primeiramente santos, implica em uma mudança de posição. primero significa un cambio de posición. Para quê? Para que a partir dessa mudança de posição, Deus possa nos santificar por dentro. Para que a partir de este cambio de posición, Dios pueda santificarnos por adentro. Romanos 12, 2, como fala? Romanos 12:2 que dice, Fala sobre a transformação. Romanos 12:2 nos habla sobre la transformación. Versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Então, essa mudança de posição Entonces, este cambio de posición é para Deus continuamente a nos suprir com sua vida e natureza santa. es para que Dios de manera continuada pueda seguir suministrándonos su vida y su naturaleza santa. Assim nós vamos sendo transformados metabolicamente. Así nosotros vamos siendo transformados metabólicamente. Vamos supor que a partir de hoje você resolve fazer uma dieta mais saudável, Supongamos que a partir de hoy decidas hacer una dieta más saludable, uma dieta física. una dieta física. Então agora você come alimento saudável. Ahora, a partir de ahora, comes alimentos sanos, saludables. O que começa a acontecer em seu corpo? ¿Qué es lo que empieza a pasar con tu cuerpo? Os elementos antigos vão sendo eliminados pelo metabolismo. Los elementos antiguos empiezan a ser eliminados a través de este proceso que es el metabolismo. E essas células vão sendo substituídas pelas células novas que vêm alimentados pela dieta saudável. Y estas células antiguas empiezan a ser renovadas, sustituidas por las células nuevas que están ahora recibiendo esta alimentación saludable. Se você seguir sendo fiel a essa dieta, Si tú permaneces fiel en esta dieta, depois de algum tempo, todas as células do seu corpo serão trocadas. después de un tiempo, todas las células de sus cuerpos estarán cambiadas. A isso chamamos de transformação. A esto llamamos transformación. Deus nos santificou mudando de posição. Dios nos santificó cambiándonos de posición. Agora, na igreja, Deus está nos santificando, mudando a nossa disposição. Ahora, en la iglesia, Dios nos está transformando, cambiándonos en nuestra disposición. Os elementos do homem caído estão sendo removidos. Los elementos del hombre caído están siendo quitados. Os elementos da carne em que nós ainda vivemos estão sendo removidos. Los elementos de la carne que aún vivimos están siendo quitados. Os sacados. elementos do velho homem que ainda causa problemas para a edificação Los elementos estão sendo substituídos. del viejo hombre que aún causan problemas en la edificación también están siendo sustituidos. Substituídos pela
vida e natureza santa de Deus. sustituidos por la vida y naturaleza santa de 2 Dios. Coríntios capítulo 3, 18, 2 de Corintios 3, 18. diz que estamos sendo transformados Dice que estamos siendo transformados, de glória em glória. de gloria en gloria. Versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de glória em glória, Somos transformados de gloria en gloria. na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. En la misma imagen como por el Señor Espíritu. 2 Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Como diz? ¿Qué dice ahí? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por um lado, nós participamos da natureza santa de Deus. Por un lado, participamos de la naturaleza santa de Dios. E por outro lado, a corrupção das paixões que há no mundo estão sendo eliminadas de nós. Y por otro lado, la corrupción que hay por causa de la concupiscencia están siendo eliminadas de nosotros. Efésios 5, Efesios capítulo 5. versículo 25. Efesios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a E la a si iglesia. mesmo se entregou por ela. Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo entregou para a igreja, Cristo entregó a la iglesia, morrendo pela igreja. se entregó por la iglesia muriendo por E ella. ressuscitou pela Y igreja. resucitó por la iglesia. Mas qual é o objetivo de Cristo ter se entregado para nós? Pero ¿cuál es la meta de que Cristo se hubiera entregado por nosotros? Versículo 26. Versículo 26 nos dice, Para que a santificasse. para santificarla. Deus quer santificar a sua igreja. Dios quiere santificar su iglesia. Cristo quer santificar você. Cristo quiere santificarte a ti. Como ele vai santificar? É por meio da lavagem de água pela palavra. ¿Cómo Él lo va a hacer? Por medio de la purificación en el lavamiento del agua por la palabra. A ilustração que eu fiz aqui La ilustración que hice aquí com a garrafa de con água la botella de agua significa o lavar da água pela palavra é que nos santifica. significa que el lavar del agua por la palabra, esto es lo que nos A santifica. palavra profética que recebemos. La palabra profética que recibimos. Que efeito ela traz? ¿Qué efecto trae? Ela vai eliminando Ella va eliminando os elementos naturais los elementos naturales que nos fazem brigar um com o outro que na nos hace igreja. pelear el uno con el otro. Odiamos um ao outro Que- quando não gostamos das opiniões diferentes. Hasta odiamos uno al otro cuando no nos gustan opiniones distintas. Mas a palavra está nos lavando. Pero la palabra nos está lavando. A palavra está trazendo natureza santa de Deus. La palabra nos está trayendo la naturaleza santa de Dios. Tirando todos os elementos velhos do velho homem da carne. Quitando todos los elementos viejos del hombre de la carne. Por isso que a palavra é a solução para a edificação da igreja, para a unidade da igreja. Por eso la palabra es la solución para la edificación de la iglesia y para la unidad. Uma mera mudança de comportamento é paliativo. Un simple cambio de comportamiento es paliativo. Paliativo é
es una solución momentánea. É, solução que não se resolve. Eso no es algo Resolve. definitivo, no resuelve el problema, Sí. solo posterga el problema. Somente a palavra de Deus resolve. Pero solo la palabra de Dios, de hecho, lo resuelve. Esses últimos 5 anos, En estos últimos 5 años, a palavra profética tem nos feito mais la palabra profética nos está haciendo más uno. está nos fazendo concorrer para o mesmo objetivo, Está haciendo con que nosotros convirjamos a una misma meta. para cada vez menos o homem natural vive, mais o homem espiritual vive. Para que menos vive el hombre natural y más vive el hombre Assim, espiritual. todos nós estamos sendo santificados Así todos nosotros estamos siendo santificados pela lavagem de água pela palavra. por el lavamiento del agua por la palabra. E qual é o propósito final disso? ¿Y cuál es la meta final de esto? É para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Versículo 27, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Deus quer uma igreja edificada. Dios quiere una iglesia edificada. Cristo quer uma igreja gloriosa como sua noiva. Cristo quiere una iglesia gloriosa como su novia. Estamos hoje trabalhando para isso. Hoy estamos trabajando para eso. Amém? Amén. Uma igreja sem mancha, sem ruga, Sem mácula. Una iglesia sin mancha ni arruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Uma igreja perfeita. Una iglesia perfecta. Amém? Amén. Então, a santificação não é somente uma mudança de comportamento, de deixar uma vida de pecado ou viver uma vida sem pecado. Esse é o conceito geral do cristianismo. O sea, santificación no es solamente un cambio de actitud, dejar una vida de pecado. Não vivo mais uma vida, não vivo mais em pecado. Hoje eu procuro viver uma vida sem pecado. Antes viví una vida con pecado, ahora voy a tratar de vivir una vida sin pecado. Isso não é ainda santificação. Esto aún no es santificación. Santificação, irmãos, é uma mudança de natureza, uma mudança de essência. Santificación es un cambio de naturaleza, es un cambio de esencia. Vamos seguir. Vamos Verso avançar. 1, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Para que seamos santos e irreprensibles delante de Él. Irrepreensíveis significa sem defeito, é a mesma palavra em Efésios 5, 27, que acabamos de ler, sem defeito. É a mesma palavra. Es la misma palabra que acabamos de leer, sin mancha, sin defecto. Sem mancha, sem macro, porém perfeito. E perante Ele significa esse padrão de santidade e de perfeição é no padrão de Deus. Perante Él significa en el patrón de Dios, en el estándar de Dios, no en el patrón humano. Não é no padrão moral humano. No es en el patrón moral humano. Porque os cristãos hoje, principalmente da linha de santidade, tem muito padrão moral. Porque los cristianos que defienden mucho la santidad, hablan mucho del patrón, del estándar moral. Aqui é ser santo e irrepreensível perante Deus. Pero aquí es ser santo, irreprensible delante de Dios. No padrão de Deus. En el estándar de Dios. Não é no padrão moral do homem. No es en el estándar moral del hombre. Entende? ¿Entienden? Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. E em amor, né? Em amor, aqui termina o versículo 4, em amor significa que na esfera de amor de Deus, porque esse amor aqui é ágape. Y aquí, al inicio del versículo, en amor, eso es ágape, porque es el amor de Dios. Então, os escolhidos são santificados e alcançam a condição de serem sem defeitos e perfeitos, irmãos, é dentro da esfera do amor de Deus. Eso, hermano, es dentro de la esfera del amor de Dios. Entonces, ellos alcanzan una condición de ser sin defectos y perfectos. O amor de Deus é a fonte para nosso amor para com Deus e para com os homens. El amor de Dios es la fuente para nuestro amor para con Dios y para con las personas. E vou entrar rapidamente para o segundo ponto, que é predestinação.
Y ahora voy a entrar al segundo punto, que es la predestinación. Versículo 5: nos predestinou para Ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 5, habiéndonos predestinado para la filiación por medio de Jesucristo, según el puro afecto o buen placer de su voluntad. A segunda bênção do Pai é a predestinação. La segunda bendición del Padre es la A predestinación. predestinação significa que Deus, Ele predeterminou, Ele decidiu de antemão. La predestinación quiere decir que Dios predeterminó, preestableció la filiación. Deus, por meio da sua vontade soberana, Dios por medio Ele determinou de antemão. Dios por medio de su voluntad soberana lo ha determinado de antemano. Deus tem esse poder, Dios tiene este poder. Deus tem esse direito. Dios tiene este derecho. Ele pode predeterminar. Él puede predeterminar. Ele escolheu você Él te escogió e não escolheu outro. y no escogió otro. Ele predestinou você Él predestinó a ti e não predestinou outro. y no predestinó otro. Ele tem esse direito. Él tiene este derecho. Ele tem esse Él poder tiene este poder porque Ele é soberano. porque Él es soberano. A eleição e a predestinação sempre foram dois itens muito confusos entre os filhos de Deus. La elección y la predestinación siempre fueron dos puntos muy conflictivos entre los cristianos. Na teologia, nós temos duas escolas de interpretação. En la teología hay dos grandes escuelas de interpretación. Uma escola é a escola calvinista, Hay una escuela que es la calvinista, vem de Calvin. viene de Calvino. Ele defende que na Bíblia está escrito que Deus tem esse poder e direito de predeterminar como Ele quer. Entonces, él defiende que según la Biblia, Dios tiene el poder y es soberano para hacer de acuerdo a lo que él determine, como él quiera. Tanto quanto na eleição como na predestinação. Tanto en la elección como en la predestinación. Aí a outra escola é a escola arminiana. Pero hay otra escuela que es la escuela armeniana. Essa escola defende que não, tem que depender também da atitude do homem, do que o homem vai fazer com relação às coisas de Deus. Pero ahí esa escuela defiende que también depende del hombre, de la actitud que el hombre va a tomar de acuerdo a la elección de Dios. Então, há uma disputa entre as duas escolas. Entonces hay una pelea entre esas dos escuelas. A escola calvinista não está errada. La escuela calvinista no está equivocada. Porque na Bíblia está escrito isso, Deus ele tem direito de predeterminar como Ele quer. En la Biblia está escrito esto, que Dios tiene derecho de determinar según lo que Él desee. Mas isso também causa um problema na prática. Pero en la práctica eso también es un problema. Ora, se tudo já foi predeterminado por Deus e não depende nada do homem, Pero si todo ya fue predeterminado por Dios y no depende nada del hombre, Jones, vamos cancelar CPF. vamos a cancelar el CPF. Não há necessidade de pregar evangelho. No hay necesidad de predicar el evangelio. Se alguém já é predestinado, eleito, ele vai ser, então não depende do homem. Si alguien fue predestinado, elegido, él lo será. No necesita a la acción del hombre. E se tudo depende do homem, Pero então, por otro lado, si todo depende del hombre, então nada que tem que ver com a soberania de Deus e determinação. entonces nada tiene que ver con la soberanía y determinación de Dios. Como explica isso? ¿Cómo se explica eso? Romanos 9. Romanos capítulo 9. Isso é muito difícil de interpretar. Eso es muy difícil de ser interpretado. Capítulo 9, versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos
nem tinham praticado o bem ou o mal. Estou me referindo a Esaú e Jacó. Refiriéndose a Esaú y Jacob, Romanos 9:11, dice, aunque no habían aún nacido, ni habían hecho aún el bien ni mal, Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Então guarda bem essa palavra que eu disse. A escolha de Deus, a eleição de Deus não é por obras do homem. Guarden bien esta palabra que he dicho, la elección de Dios no es de acuerdo a la obra del hombre, Mas por aquele que chama. pero es de acuerdo con aquel que llama. Versículo 12, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Versículos 12 y 13, se le dijo, el mayor servirá al menor. Según está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover tem compaixão. Versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y compadeceré del que yo me compadezca. Assim, pois, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Versículo 16, así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Se você interpretar literalmente isso, Si tú interpretas esto de una manera literal, não precisamos buscar muito ao Senhor. ya no hay necesidad de buscar mucho al Señor. O Senhor, se teve misericórdia de mim, vou ter até o final da vida. Si el Señor tuvo misericordia de mí, lo tendré hasta el fin. Se não me escolheu para ter misericórdia, não adianta eu correr. Aqui diz, não depende de quem quer nem de quem corre. Y si Él no escogió no tener misericordia de mí, de nada va a servir lo que voy a hacer, porque aquí dice que no depende del que corre ni del que no corre. Versículo 18, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Y mire, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Não está difícil? ¿No es difícil eso? Senhor Jesus. Señor Jesús. Vamos lá. 19 a... Vamos lá. 19. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Entonces me dirás, versículo 19, ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el objeto moldeado al que lo moldeó, ¿por qué me has hecho así? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Uno tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Seguindo essa linha, Siguiendo esta línea, não necessitamos buscar muito ao Senhor? no necesitamos buscar mucho al Señor, A fim de que também desses a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também dentre os gentios. versículos 23 y 24, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a saber, nosotros, a los cuales también ha llamado, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Agora eu vou começar a trazer a revelação. Ahora voy a empezar a traer la revelación. Vai para o versículo 30.
Ahora vayamos al versículo 30. Que diremos, pois? ¿Qué pues diremos? Que os gentios não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. ¿Qué diremos pues que los gentiles que no iban tras la justicia han obtenido la justicia, pero una justicia que proviene de la fe? Começa um novo elemento aqui, Aquí comienza un nuevo elemento da fé. fe. Vamos seguir. Vamos avançar. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Aqui começa a nos trazer luz. Aquí empieza a traernos luz. A eleição e a predestinação de Deus não é por obras. La elección y predestinación de Dios no es por obras. Mas aqui não diz que não é por fé. Pero aquí no dice que no es por fe. Não é pelo seu esforço No es por su esfuerzo natural. natural, Mas aqui fala de um novo elemento, fé. pero aquí nos habla de un nuevo elemento, fe. Eu vou ler de novo 32. Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Voy a leer Fe y nuevamente obras. el versículo 32, las dos cosas, fe y obra, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras. 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Onde está o segredo? ¿Dónde está el secreto? Onde está a chave? ¿Dónde está la llave? Crê. Creer. Ainda não entenderam nada. Vamos lá. Aún ustedes no captaron nada, pero vamos a avanzar. Versículo 3. Versículo 3. 3 de Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, versículo 3. Romanos 10. Não, vou levar desde versículo 1. Desde o versículo Irmãos, 1. a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor dos judeus são para que sejam salvos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Moisés escribió así, que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Pero la justicia que es por la fe, dice así: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Ou Cristo. quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo de entre os mortos. ¿O quién descerá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Porém, que se diz? Mas que dice: A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Eu não sei se vocês estão me entendendo. No sé si ustedes me están comprendiendo. A diferença entre ser eleito ou não eleito. La diferencia entre ser elegido o no elegido, A diferença em ser predestinado ou não la predestinado. diferencia entre ser predestinado o no predestinado. A palavra está perto de você. La palabra está cerca de ti, Está já na sua boca. ya en su boca, Já está no seu coração. ya en su corazón. O que falta ¿Qué falta? é só crer. Solo creer. Se com a tua boca, Si con tu boca, aqui Deus não pode fazer por nós. aquí Dios no puede hacerlo por nosotros. Ainda que tenha força da predeterminação, Aunque tenga la fuerza de la predestinación, Ele não pode fazer por nós. Él no puede hacer eso por nosotros. Por isso o apóstolo diz, se com a tua boca Por eso el apóstol dice, si con tu boca confessares Jesus como Senhor, confesares a Jesús como Señor e em teu coração creres y creyeres en tu corazón que Deus o ressuscitou dentre os que Dios mortos, le levantó de los muertos, será salvo. será salvo. Ó Senhor Jesus, porque com o coração se crê para a justiça. Porque con el corazón se cree para justicia. Como Deus vai fazer justiça? Considerar você como justo. ¿Cómo Dios va a hacer justicia considerándote a ti como justo? Falta só uma atitude sua, Falta una sola actitud tuya, exercício da fé. ejercicio de la fe. Se você com o coração se crê, Si usted con el corazón cree, você terá a justiça de Deus. tendrás la justicia de Dios. E com a boca se confessa a respeito da Y salvação. con la boca se confiesa para la salvación. Portanto, a Escritura diz novamente, ele fala, todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 11, por eso la Escritura dice, todo aquel que en él cree, no será avergonzado. Quem crê, Deus separa. Quien cree, Dios separa. Quem crê, Deus escolhe. Aquel que cree, Dios escoge. Quem crê, Deus predestina. Aquel que cree, Dios predestina. Está claro ou não? ¿Está claro o no? E crer não é obra Y da creer carne. no es obra de la carne. Porque Romanos deixa claro, não é por obras. Porque Romanos deja claro, no es por obras. Senhor Jesus. Señor Jesús. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? E como crerão naquele de quem nada ouviram? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nada han oído? E como ouvirão se não há quem ¿Y pregue? cómo irán sin haber quien les predique? Agora entre CPF. Ahora entre CPF. Entra, posso orar por você? Entre el puedo orar por ti. Corportagem, Avança Corportave, Jovem, Fábrica de Avanza Vencedores. Joven, Fábrica de Vencedores. Não é? ¿Verdad? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian cosas buenas, anuncian la paz. Que oração, hein? Já está tarde, né? Ó Senhor Jesus. Eu vou tentar concluir. Senhor Jesus. Voy a intentar concluir ahora. Irmão, agora sabe o que isso tudo significa? ¿Sabe qué todo esto significa? Em primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1:2.
eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. A eleição de Deus é soberana. La elección de Dios es soberana. Ele tem misericórdia de quem aprouver ter. Él tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Ele é soberano, ele tem esse direito. Él es soberano, Él tiene este derecho. Mas Pedro deixa claro que a eleição de Deus Pai é segundo a sua presciência. Pero Pedro nos deja claro que la elección de Dios es de acuerdo a su presciencia. Em outras palavras, ele, antes de nós existirmos, ele já nos conhecia. Es decir, antes que nosotros existiéramos, Él ya nos conocía. Ele conhecia toda a nossa vida. Él conocía toda nuestra vida. Ele já viu esse momento agora. Él ya vio este momento ahora. Ele tem ciência de todos os momentos da nossa vida. Él está ciente de todos los momentos de nuestra vida. Então, a eleição de Deus também é segundo essa presciência. La elección de Dios también es de acuerdo a esta presciencia o preconocimiento. Mas o problema é que a presciência não é segundo nossas obras. Pero el problema es que el preconocimiento no es de acuerdo a nuestras obras. Não é o que fazemos de bem ou mal. No es lo que hacemos de bueno o malo. Mas é segundo o que então? Pero entonces, ¿es de acuerdo a qué? É segundo nossa fé. Es de acuerdo a nuestra fe. Porque se for segundo a nossa obra, é algo humano. Porque si fuera según nuestra obra, sería algo humano. Mas um dia nós tivemos oportunidade de ter contato com a palavra do Evangelho. Pero un día tuvimos la oportunidad de tener un contacto con la palabra del Evangelio. Por isso, irmãos, é tão importante nós sairmos com posso orar por você. Por eso es tan importante que salgamos en el puedo orar por usted. Não estaremos sonegando o direito das pessoas também de receber a palavra da fé. No estamos quitando el derecho de las personas de también oír la palabra de la fe. Porque a eleição dessa pessoa e predestinação é segundo a fé, a apresentação da palavra da fé e ela crê. Porque su elección y su predestinación también está de acuerdo a que la palabra de la fe sea presentada a ella y ella lo crea. Estou certo ou não? Estou certo ou não? ¿Cierto, verdad? ¿No ¿Estoy en es? lo correcto? ¿Sí o no? Então, a presciência não é conforme as obras de cada um. Entonces, el preconocimiento, la presciencia, no es de acuerdo a las obras de cada uno. Porque eu já li em Romanos 9:11 que não é por obras, Porque como leímos en Romanos 9:11, no es por obras, mas é por fé. pero es por fe. Por fé. Por fe. Por isso, irmãos, é tão importante nós hoje vivemos pela fé. Por eso es tan importante hoy que vivamos por fe. Sabe por quê? ¿Saben por qué? Hebreus 11, Hebreos capítulo 11. versículo 1. Hebreos 11:1. Ora, a fé é a substantificação de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Porque la fe es la sustantificación, bueno, aquí en la versión dice certeza, ¿verdad? Pero la mejor palabra es sustantificación de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ou a fé, vou explicar da seguinte forma. Voy a explicar de la siguiente manera. La fe A fé é a única maneira do homem es la única manera para que el hombre ter acesso das coisas celestiais. tenga acceso a las cosas celestiales. É a única maneira que leva o homem a ter acesso às coisas espirituais. Es la única manera que el hombre puede accesar las cosas espirituales. Porque a fé torna real o que está na eternidade. Porque la fe
hace real al uno lo que está en la eternidad. Torna real o que é espiritual, o que é celestial. Hace real lo que es celestial y espiritual. Então, a fé é uma janela que nos leva para a bênção espiritual nos lugares celestiais. La fe es la ventana que nos lleva a la bendición espiritual y celestial. A fé não é resultado da nossa obra, La fe no es resultado de nuestra obra, porque simplesmente cremos. simplemente creemos. Não fizemos nada. No hemos hecho nada. Nós somente cremos. Nosotros solamente creímos. Quando cremos, nós tivemos acesso às coisas não dessa terra, nós tivemos acesso das coisas celestiais. Cuando creímos, no tuvimos acceso solo a las cosas de la tierra, tuvimos acceso a las cosas celestiales y espirituales. E a presciência de Deus viu que nós, pela fé, nós então tivemos acesso às coisas da região Y la celestial. presciencia y preconocimiento vio que nosotros por la fe tendríamos acceso a lo espiritual y celestial. Isso não tem nada que ver com nossas obras. Esto no tiene nada que ver con nuestras obras. Não é porque nós não tem nada que ver com nossa capacidade. No tiene nada que ver con nuestra capacidad. Então tudo que é da área celestial, Entonces todo lo que es del área celestial, para Deus vale, conta, para ele Dios conta. vale, tiene valor, cuenta. Entenderam? ¿Entendieron? Ele conta. Para él cuenta. Então a presciência, irmãos, estou falando isso pela primeira vez. Hermano, la presencia, y eso estoy hablando por primera vez. Eu estava orando ao Senhor, Senhor, eu não quero falar Efésios de uma maneira convencional. Yo estaba orando al Señor, diciendo, Señor, yo no quiero hablar de Efesios de una manera convencional, Também não quero inventar nada, pero tampoco quiero inventar mas nada. conforme fui estudando, lendo, tendo comunhão com o Senhor, Pero a medida que fui teniendo comunión con Dios y leyendo, o Senhor me deu essa revelação. el Señor me dio esta revelación. A fé é a chave de tudo. La fe es la llave de todo. E essa fé, irmãos, não é só a primeira vez que nós cremos em Jesus, nós somos justificados, No, esa fe no es solo cuando hemos creído por primera vez en Jesús y fuimos justificados. essa fé tem que ser uma fé contínua. Esta fe tiene que ser continuada. Porque aqui diz que nós somos predestinados para a filiação. Porque aquí dice que fuimos predestinados para la filiación. Filiação vem do grego huiotesia. Esta palabra en el griego es huiostesia. E huios é filho maduro. Y huios es hijo maduro. E huiotesia significa o direito de primogenitura. Y huiostesias es el derecho de la O primogenitura. direito do filho ter herança do pai. Es el derecho que el hijo reciba la heredad del padre. O direito do filho maduro. Es el derecho del hijo maduro. Por isso, irmãos, não é só crer na primeira vez em que nós somos salvos, Por eso no solo es creer en la primera vez que fuimos salvos, mas o justo viverá por fé. pero el justo vivirá por fe. Devemos viver todos os dias acessando as coisas celestiais e espirituais pela Debemos fé. vivir todos los días accesando las cosas celestiales y espirituales por fe. Daí porque a palavra profética funciona. Y ahí es la razón por la cual la palabra profética funciona. E a palavra profética exige que você creia. Y la palabra profética exige que tú creas. Se você não crê, Se você você não crê, não tem a realidade das coisas celestiais. No tiene la realidad de las cosas Mas celestiales. quando você crê, Pero cuando usted cree, sabe, quem crê obedece. quien cree, obedece. El que cree, obedece. Saul achou-se, Samuel estava demorando, ele acabou sacrificando ali por um problema urgente. ¿Sabe lo que pasó con Saúl? Porque Samuel se demoró, él actuó para resolver un problema de manera urgente. Samuel diz: Deus tem tanto prazer em holocausto, em sacrifício, do que em que se obedeça a sua palavra. Ahí Samuel le dijo a Saúl, tiene Dios tanto placer en que
em se ofrezca holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Nossa fé e obediência à palavra agrada a Deus. Nuestra fe y obediencia a la palabra agrada a Dios. Porque torna real toda a bênção espiritual nos lugares celestiais quando cremos. Porque hace real toda la bendición espiritual y celestial cuando creemos. Vamos viver uma vida pela fé. Hermanos, vamos a vivir una vida por fe. Oh, Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Vamos lá. Vamos, vamos ver como hacerlo, não? Pero Amén. Romanos 1:5. Romanos 1:5. Ó Senhor Jesus, Romanos 1:5. Romanos 1:5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Y por quien hemos recibido la gracia y el apostolado por amor por causa de su nombre. Para a obediência por fé entre todos os gentios. Para la obediencia de la fe entre todos los gentiles. A fé leva à obediência. La fe conduce a la obediencia. Último capítulo 16 de Romanos. Y en el último capítulo de Romanos, capítulo 16, Versículo 26. y el versículo 26, E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. A palavra profética é mandamento de Deus. La palabra profética es mandamiento de Dios. A palavra de Deus não é para discutir doutrinas. La palabra de Dios no es para discusión de doctrinas. A palavra de Deus é sempre uma ordem La palabra de Dios siempre es un orden para executar a sua vontade. para ejecutar su voluntad. Não é somente para ouvir e agradar nossos ouvidos. No es solamente para escuchar y agradar nuestros oídos. Porque Deus quer fazer a sua obra por meio da palavra profética. Porque Dios quiere hacer su obra por medio de la palabra profética. Então, que se exige de nós a nossa atitude com relação à palavra? Entonces, ¿qué es exigido de nosotros nuestra actitud con relación a la palabra É para profética? a obediência por fé entre todas as nações. Es para obediencia por fe entre todas las naciones. Quando nós cremos e Cuando nós nosotros obedecemos, creemos y obedecemos, nós praticamos o mandamento de Deus por meio da palavra profética. practicamos el mandamiento de Dios por medio de la palabra profética. E a vontade de Deus é feita. Y la voluntad de Dios es hecha. Deixa eu ver se eu consigo terminar. Vamos ver. Vamos a ver si yo alcanzo a terminar. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Não, vou fazer o seguinte, vou só ler, né? Então, já que estamos em Hebreus 11, vamos lá. Hebreus 11, Ya que estamos en Hebreos 11, versículo 6. 11:6. Vamos terminar aí. Vamos a concluir ahí. Irmãos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hermanos, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque tudo mudou na Colômbia? Porque todo ha cambiado en Colombia. Porque eles exercitaram a fé com obediência. Porque ellos ejercitaron la fe con obediencia. Deixaram toda a complicação do homem de lado. Dejaron toda la complicación del hombre a un lado. Com simplicidade, creram e obedeceram. Con simplicidad, con sencillez, creyeron y obedecieron. Isso agradou a Deus. Eso agradó a Dios. E fez as coisas Y acontecerem. eso hizo que las cosas sucedieran. E o Senhor vai fazer o mesmo aqui no Equador. Y el Señor hará lo mismo aquí en Ecuador. Vamos crer com simplicidade. Creamos con sencillez.
Vamos obedecer. Vamos a obedecer. Vamos praticar o que Deus ordenou. Vamos a practicar lo que Dios ha ordenado. A obra de Deus será executada aqui no Equador. La obra de Dios será ejecutada aquí en el Ecuador. Deus levantará um exército, Dios levantará un ejército muitos para fazer SIAP. a muchos para hacer ese PEP. Muitos se tornarão bons comportores. Muchos llegarán a ser buenos colportores. E os líderes das igrejas com chip cambiado, Y trocado. los líderes de las iglesias con el chip cambiado. Todos renovados. Todos renovados. Vamos revolucionar este país. Vamos a revolucionar este país. Não por força, não por poder, No es con ejército ni con fuerza, mas pelo Espírito de Deus, sino por el Espíritu de Dios, por meio da fé na palavra por medio de profética. la fe en la palabra profética. Deus abençoe vocês. Dios Amém. bendiga a ustedes. Aleluya.